em primeiro lugar, um agradecimento à organização do evento pelo convite que nos foi feito, cidade de Manaus, que está nos recebendo, o estado de Amazonas, e a contribuição que nós vamos dar aqui no nosso evento é sobre as tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado para purificação de águas e efluentes. Nesse vídeo que vocês estão vendo aí, foi uma reportagem que saiu no Jornal Nacional em agosto de 2014, quando o primeiro equipamento que nós trouxemos no Brasil para tratar chorume de aterro sanitário foi implantado na região metropolitana do Rio de Janeiro. O equipamento é um equipamento compacto que fica instalado dentro de um container e, através de processo de filtração com membranas de poros moleculares e alta pressão, consegue fazer com que aquele chorume que chega no equipamento seja transformado numa água purificada. Isso é chorume. Isso é chorume de aterro sanitário. Não sei se aqui todo mundo tem noção, já entrou num aterro sanitário ou visitou um lixão. Todos aqui sabem que o chorume é um dos efluentes mais agressivos, mais complexos, mais tóxicos e perigosos que a nossa sociedade produz. O chorume ele é formado pela decomposição da matéria orgânica, da matéria inorgânica presente no aterro sanitário, através do processo de lixiviação da água de chuva. E ele é um material extremamente tóxico, um efluente extremamente tóxico. E o que acontece? O Brasil ainda convive com metade das suas cidades depositando lixo inadequadamente em lixões. O chorume produzido em lixão, ele desaparece, ele infiltra no solo, contaminando o solo, o lençol freático, as águas subterrâneas. Porém, quando nós atendemos às boas práticas de engenharia e à legislação ambiental e encerramos os lixões, construindo aterros sanitários, e aí sim, essa obra de engenharia capacitada para receber os resíduos produzidos pela nossa sociedade. Porque o aterro sanitário ele tem a base dele impermeabilizada. Não há infiltração do chorume para o solo. Então, ao construir o aterro sanitário, há dois subprodutos do aterro sanitário. Um deles é o chorume, que precisa de tratamento adequado. O outro é o biogás. O biogás, inclusive, tem rentabilidade. O biogás produzido pelo aterro sanitário, pela decomposição da matéria orgânica, ele pode ser transformado em energia elétrica ou ele pode ser transformado em biometano. E o chorume? O chorume pode ser transformado em água. E foi com essa missão, com esse desafio, que nós iniciamos esse trabalho aqui no Brasil. Já vai para quase 10 anos. Quando saiu essa reportagem que vocês viram mais cedo no Jornal Nacional, eu falei para vocês, era agosto de 2014, nesse inverno, a região sudeste passava por uma crise hídrica muito severa. O governador Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, aventou a hipótese de se instalar uma unidade de dessalinização na Baixada Santista e levar água desalinizada para São Paulo. Essa ideia não foi para frente. Mas foi nessa ocasião que o nosso equipamento entrou em funcionamento. E isso, quando a imprensa tomou conhecimento, decidiu que era bom divulgar, mostrando à sociedade brasileira que existe tecnologia hoje para transformar um dos efluentes mais perigosos que nós produzimos em água pura, em água desmineralizada. E é com essa intenção que nós, ao longo desses anos, passamos a atuar em diversos estados brasileiros. Hoje nós temos equipamentos espalhados pelos estados do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Ceará. Ceará é uma planta belíssima, eu recomendo que vocês aqui, de todas as plantas que a gente tem no Brasil, é aquela onde o operador do aterro
fez o projeto paisagístico mais incrível. Recomendo que vocês conheçam o aterro sanitário, que recebe os resíduos da região metropolitana de Fortaleza, um aterro muito bem operado, que tem um equipamento que transforma chorume em água, numa instalação paisagisticamente muito agradável. Estamos presentes também em São Luís do Maranhão, no Pará, e a nossa missão é justamente levar para a sociedade uma mensagem. Seja a água do Rio Negro, seja a água do Rio Amazonas, seja a água do Rio Tietê, seja a água do Rio Sarapuí, no Rio de Janeiro, cada uma com uma qualidade, cada uma com um grau de poluição ou de presença de contaminantes, todas essas águas têm condições, tecnicamente, de serem transformadas em água potável. Todas essas águas. Eu estava comentando aqui com o vereador Natalini que qualquer estação de tratamento de esgoto que você vai visitar em Portugal, na Espanha, você vê na porta assim, da estação de tratamento de esgoto um slogan: fábrica de água. Essa é a mentalidade que a sociedade deve ter ao exigir dos governantes, seja prefeito, vereador, parlamentar, deputado, que exijam que a qualidade do tratamento da água, que a qualidade do tratamento dos esgotos domésticos, que a qualidade do tratamento do chorume estejam de acordo com o estado da arte desse setor. E o estado da arte desse setor, aquilo que tem de mais moderno hoje em termos de tecnologias de tratamento de efluentes e de águas, é a utilização de membranas. Membranas formadas por filamentos de policarbonato, filamentos de polímeros, membranas que têm a capacidade de reter as impurezas, bactérias, vírus, metais, sais, qualquer outro poluente fica retido por essas membranas. E a água que passa por essas membranas, seja no tratamento terciário do esgoto sanitário, de uma estação de tratamento de esgotos convencional. Uma estação de tratamento de esgoto convencional ela tem um processo físico-químico e um processo biológico. O processo físico-químico e o processo biológico, ele é suficiente para enquadrar aquela água, quando bem projetado e operado, hein? Quando bem projetado e operado, um sistema de tratamento físico-químico e biológico é suficiente para enquadrar aquela água em descarga para o rio ou para o corpo hídrico receptor. Mas é insuficiente em transformar essa água em água de reuso. E quando nós falamos de tratamento de água, a gente tem que pensar que a água é um bem finito. Mesmo aqui na capital das águas, mesmo aqui na região onde a gente tem o maior volume de água do planeta, nós temos que encarar a água como um bem valioso para a humanidade e para a sociedade. A água doce. E deve ser evitada a todo custo a sua poluição. Todo custo a poluição das águas, seja pelos esgotos domésticos, seja pelos efluentes industriais, ou mesmo o chorume de aterros sanitários, isso não pode parar no rio. Eu tenho aqui colegas do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, era só lixão ali na região metropolitana. De leste a oeste da Baía de Guanabara e o norte da Baía de Guanabara, toda a região metropolitana era infestada de lixões. Muito bem. Ao longo desses 20 anos, esses lixões foram encerrados. Foram devidamente encerrados? Não. Por que não foram devidamente encerrados? Porque não foi feita a remediação ambiental desses lixões. E quando a gente fala em remediação ambiental de lixão, a gente fala de tratamento de chorume. Então, o que acontece hoje no meu estado, na região metropolitana da capital do meu estado? O lixo de Duque de Caxias, Belfor Roxo, Niterói, São Gonçalo, Magé, hoje, os resíduos produzidos pelo comércio, pelas residências, isso vai para os aterros sanitários. Os aterros sanitários têm tratamento de chorume. E os lixões? Então, nós continuamos reiteradamente, diariamente, poluindo a Baía de Guanabara
com a meia dúzia de lixões que existia lá. Gramacho, Jericinó, Itaoca, Bongaba, Babi, são os nomes dos lixões que hoje estão desativados, mas que continuam produzindo chorume. Um lixão abandonado, mato sobe, cresce, o pessoal esquece que ele existia, que ele estava lá, ele continua produzindo chorume durante décadas. Um aterro sanitário vai ter aí 20, 30, 40 anos de vida útil. Ao final da sua vida útil, o aterro sanitário, quando ele estiver desativado, ele ainda vai continuar produzindo chorume. E nós não devemos subestimar a periculosidade desse efluente, que tem, na sua composição química, boa parte da tabela periódica. E é essa tecnologia, que não tem nada de mágico, né? Isso aí é ciência, é técnica, é engenharia, é muita experiência, né? É constatação. Essa tecnologia é uma tecnologia que é estándar na Europa, na América do Norte e aqui no Brasil também. A nossa empresa não está sozinha aqui no Brasil com essa tecnologia. Há outras empresas que oferecem essa mesma tecnologia. Existem empresas, inclusive, que oferecem tecnologias distintas das nossas, mas que também funcionam. Então, não é uma questão hoje de indefinição com relação a qual tecnologia adotar, mas é uma necessidade dos municípios, dos governos, da própria sociedade, das empresas, entenderem que os efluentes produzidos pela nossa sociedade em geral, pelas indústrias, pelos cidadãos, o efluente produzido pelos aterros sanitários devem ter um tratamento moderno, eficaz. Mas aí alguém pode perguntar para mim se é caro, é barato. O que é caro? O que é barato? Quanto que nós pagamos hoje de conta de luz? Quanto é que cada um? Alguém aqui paga menos de R$100 por mês de conta de luz? Quanto que nós pagamos cada um de nós, que se desloca em transporte público, a R$5 uma passagem, R$10 por dia, o trabalhador que se desloca 20 dias no mês, a R$10 por dia, quanto que ele gasta de ônibus por mês? Quanto que está o botijão de gás? Quanto que a gente paga pelo telefone, pela nossa conta de telefone ou internet? Todos nós sabemos esse número, cada um de nós tem esse número. Agora, qual é o número que ninguém sabe? Eu vou falar. Quanto que a gente paga pelo lixo que a gente gera? Da onde sai o dinheiro para pagar as empresas que fazem a coleta e o tratamento do lixo nosso de todo dia? Eu vou dizer para vocês, sai do orçamento da prefeitura. O mesmo dinheiro que o prefeito tem que administrar para fazer os investimentos em educação, em saúde, para fazer o aumento do funcionalismo, equiparar o salário dos servidores, dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, é essa mesma fonte de recurso que paga a coleta, o transbordo, o tratamento, o destino final do lixo nosso de todo dia. Cada um de nós gera 1 quilo de lixo todo dia. E quanto que a gente paga por isso? Nada. E aí, se a gente não paga nada, alguém tem que pagar, né, meus amigos, minhas amigas? Porque não existe almoço grátis. Então, para que nós tenhamos tecnologias que possam fazer o tratamento do chorume, que possam aproveitar o biogás, que possam fazer a reciclagem, a triagem, nós temos que entender que a limpeza pública, a gestão de resíduos, não pode ser desconsiderada como um serviço público essencial, que deve ter uma fonte de custeio própria. Tecnologias de tratamento existem, estão aí. Só que a sociedade precisa se conscientizar que esse serviço, o serviço de gestão de resíduos de limpeza pública, é um serviço que custa e que precisa ser pago por nós.
e que isso tem que ser encarado para que a gente possa fazer com que os lixões realmente sejam encerrados, que o chorume seja realmente tratado, que o esgoto tenha a água de reuso na saída das suas estações, com as tecnologias mais modernas disponíveis pelo mercado. Meu tempo já acabou, acho que eu já até passei dele. Muito obrigado. Quem quiser depois tirar algum tipo de dúvida, estamos à disposição.